o meu objetivo de hoje é falar sobre a questão financeira. Quanto de dinheiro eu tenho que trazer para Portugal? Pensando nos meus primeiros meses, qual o valor que eu vou indicar, aconselhar com uma tolerância aí para cada um de vocês trazerem para o seu projeto de imigração, tá certo? Vamos começar? Eu sou Maurício Oliveira, eu já moro em Portugal há mais de 4 anos, então com as minhas experiências, com a minha vivência e compartilhando histórias aqui de muitas pessoas também no dia a dia, eu quero compartilhar com vocês o quanto eu posso aconselhar de maneira tranquila e também não se esquecendo de tolerância, tá certo? No valor financeiro que você precisa trazer para Portugal. Pensando que o primeiro passo, a sua primeira necessidade vai ser e tem a ver com a questão da sua moradia, a questão do arrendamento, é muito importante que você, então, observe essa necessidade do aluguel, do arrendamento. Quanto você vai precisar para arrendar? Eu quero compartilhar aqui para uma pessoa sozinha neste vídeo. Como eu disse, até comparando com um vídeo que eu fiz tempos atrás, no sentido de que se dava para viver com um salário mínimo em Portugal. Então, atualizando as informações e ajudando você que está vendo esse vídeo, um aluguel hoje está uma média de 350 euros, principalmente na região do Algarve, os grandes centros como Porto, Lisboa. Você não vai achar um valor abaixo disso. Pode acontecer um milagre, pode acontecer um caso específico, claro, mas normalmente um quarto hoje é cerca de 350 euros para uma pessoa sozinha, para um solteiro, tá certo? A segunda coisa que eu anotei aqui é o seguinte, tem a ver agora com a sua alimentação. Hoje em dia, para uma pessoa sozinha, solteira ou mesmo que seja uma pessoa casada, mas deixou o cônjuge por enquanto lá, os filhos por enquanto no seu país de origem, e ele está sozinho ou ela está sozinha de início, então, para uma única pessoa, o quanto ela vai gastar no mercado está em volta de 200 euros por mês, 250 euros. Eu vou puxar nesse sentido aqui um pouquinho para mais, porque nós temos visto que tem aumentado bastante as condições de alimentação aqui em Portugal. Então, para uma pessoa sozinha, ela vai gastar quanto? 250 euros agora com a questão do mercado. Por quê? Lembra-se que ela vai se programar para o mês, junto como ela fez com o arrendamento, com o aluguel. Então ela vai comprar algumas coisas. Por mais que ela compre semanalmente, porque lembra que ela vai estar compartilhando um quarto. Então, ela não vai ter a cozinha dela, ela não vai ter as coisas só dela na casa dela. Provavelmente vai ter mais pessoas naquela residência. Então, ela vai gastar, em média, 350 euros do arrendamento, mais 250 euros da alimentação, ok? Outra questão que eu anotei aqui é muito importante, ou seja, a questão do chip, a questão da internet. É claro que o chip que a pessoa chega aqui do seu país de origem, ela vai utilizar apenas quando tiver Wi-Fi. Em alguns locais que ela conseguir conectar com Wi-Fi e fazer a comunicação, principalmente com o seu país de origem ou de outras formas que ela agora está no país. Até com algumas pessoas que ela possa começar a conhecer. Mas o chip dela só vai funcionar com Wi-Fi. Então ela precisa de um chip, de uma internet. Hoje em dia, um chip avulso, existe muitos aqui, que as pessoas compram um chip mensal e vale 10 euros, paga-se 10 euros. Mas se você planejar e comprar um pacote de internet, está em média de 30 a 40 euros. Eu vou imaginar que a pessoa ainda não tem televisão, então ela não precisa comprar um plano com televisão, nem telefonia fixa. Então ela compra ali ou esse chip de 10 euros, ou ela já faz um pacote de internet, até para não ficar preso à limitação do plano de dados. Então, uma média de 30 euros, ela consegue ter um plano de internet aí razoável
para os primeiros passos de caminhada dela no país, tá certo? Então, 350 do arrendamento, mais 250 do aluguel, mais 30 agora do chip e internet. E agora a gente vai pensar no que? Uma coisa muito importante. Como é os primeiros passos dela, ela não tem um carro ainda no país. Então, geralmente, ela vai se transportar ou vai usar o meio de transporte local. Se ela estiver na região do Porto, Lisboa, os grandes centros ali, as cidades próximas dos grandes centros também, existe um meio de transporte muito mais viável, muito mais eficaz do que aqui na região do Algarve. Mas lá para cima, geralmente compra-se um cartão e faz um crédito de 40 euros. Esse cartão vai permitir você usar todos os tipos de transportes da região e você apenas passa o cartão e usa à vontade, pagando apenas 40 euros mensais. É uma boa opção. É muito importante que você faça isso, porque se você falar assim, ah, mas eu quero economizar, ah, mas eu não vou usar tanto. Às vezes, as poucas vezes que você usar durante o mês, pode ser que passe do 40 euros. Então é muito mais viável você comprar o cartão, se você já tem um projeto de permanecer no país, e aí você vai economizar e não vai precisar fazer isso todos os meses e gastando com um cartão avulso. Mas já faz esse pacote aí para os meios de transporte na região. Aqui no Algarve há também tipos de transporte, não se compara a Lisboa-Porto, com vários tipos de transporte, porque aqui geralmente só tem um ônibus, né? No sentido público, que você compra ali também o bilhete avulso, ou você compra um cartão mensal, e aí você vai usando durante esse mês. Só que a diferença das outras regiões de Portugal para cá, embaixo no Algarve, é que você tem que comprar alguns cartões porque eles são limitados de acordo com o trajeto. De um trajeto a outro ponto é um cartão, só que se você usar mais para frente, em uma região mais distante, você precisa comprar um outro cartão. Então, eu não vou falar aqui para não comprometer, mas é melhor que quando você chegar, você veja nas rodoviárias o trajeto que você vai usar com mais constância para ver qual o cartão que vale mais a pena, tá certo? Eu já fiz esse cartão tempos atrás e tinha essa questão. Então, é muito mais viável você chegar aqui e tirar a sua dúvida específica. Em média, tá também entre 40 euros mensais, mas não é como eu já disse na região de Lisboa do Porto, que serve para todos os tipos de transporte e não tem limitação assim de quilômetros de distância entre cidades. Aqui no Algarve já tem. E aí, dando seguimento à finalização desse conteúdo, desse vídeo, nessa questão dos seus gastos, então olha só, 350 de arrendamento, 250 de mercado, 300 do chip de internet e 40 para o transporte, já deu aí 670 euros. Agora, eu quero pensar o seguinte, lembra-se que você vai estar chegando recente, não tem panelas, utensílios, essa questão toda, e muitas pessoas que estão sozinhas, por mais que em algumas casas há panelas, mas lembra-se que é tudo compartilhado. De repente você vai precisar de um cobertor, um travesseiro, lençol, se você não conseguir também doado por alguém. Então eu quero compartilhar aqui um gasto de cerca de 80 euros. Algumas tupperwares, alguns talheres iniciais, dependendo da particularidade de cada um, né? Do que você venha presenciar ali também. Então geralmente tem pessoas que têm tudo seu de forma particular. Então mais 80 euros ali para os seus itens de casa, tá certo? Higiene pessoal e assim por diante. Agora, também, às vezes tem um gasto extra. De início, a pessoa chega, ela vai fazer um pequeno passeio, ela vai comer fora, ela vai tomar um café em alguma pastelaria, vai almoçar em algum restaurante. Então, eu quero compartilhar também um valor de 80 euros. Então, os dois itens de casa e também esses gastos extras, dá uma média aí
ou juntando os dois, 80 para cada um, 160 euros, tá certo? Então, se nós tínhamos ali pensado em 670 euros, agora mais 160, então nós vemos aqui que dá um gasto de 830. Isso, pessoal, pensando mensalmente e no primeiro mês. Eu não coloquei aqui uma questão de caução, se o dono do imóvel vai pedir 1 ou 2 calções para você. Então, em média, 830 euros. Mas não venha pensando no limite financeiro. Venha pensando um pouco mais para você ficar de forma tranquila. Porque se você precisar passar 2 meses, 3 meses nessas condições, e aí, é claro, você está conseguindo aí se manter, ter a sua tranquilidade no país, o mínimo de conforto no país. Depois, logo que você pudesse, claro, você vai ver uma acomodação melhor, uma casa melhor, um imóvel melhor, de acordo com as suas condições e desejos e necessidades futuras. E nesse meio tempo também você foi correr agora atrás de trabalho. Então, por mais que você pense, eu vou conseguir um trabalho, eu vou ganhar na moeda local e vou fazer a correria para se manter, para fazer isso, para fazer aquilo, se planeje financeiramente. Um dos grandes problemas das pessoas não conseguirem se adaptar, de alguns pedirem para voltar ou com as suas próprias condições voltarem, é porque se planejaram mal financeiramente, tá certo? Então, preste atenção nesses detalhes, coloque aí embaixo nos comentários se você acha que está bom, se está um valor alto ou também se está um valor baixo. E você que já mora em Portugal, se você pensa em um outro valor diferente do meu, comenta aí se eu esqueci de algum detalhe para ajudar todos que estiverem vendo esse vídeo, tá certo? Que Deus abençoe. Não se esquece do nosso projeto da Terapia da Riqueza, que o principal dessa terapia é enriquecer a nossa mente, estabilizar, controlar, regular a nossa vida emocional, porque a nossa vida emocional reflete em todas as áreas da vida. E nós, imigrantes, sabemos muito bem o quanto o nosso emocional oscila dia e noite, tá certo? E como eu já disse, o nosso projeto é para ajudar toda a família imigrante de valor. Qualquer pessoa, é importante fazer terapia hoje em dia, e nós estamos aí ajudando toda a família imigrante de valor, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.